Eu estou fazendo o seguinte aqui, eu estou usando essa projeção um pouquinho diferente hoje para poder ter o mousezinho, tá? Então, lista de coisas, tá? Nossas tarefas e obrigações de cada dia. No começo de cada aula eu vou tentar ter um plano desse tipo. Lembre que eu já coloquei no site o vídeo das duas aulas anteriores, consegui fazer em um tempo menor do que na semana passada, anterior à penúltima semana. Isso foi muito bom, vou tentar manter esse ritmo. O atendimento dessa semana, tá? Eu não pude, eu tive, de última hora, eu tive alguns problemas, eu não pude estar no atendimento da segunda-feira, então eu estou transferindo isso para quinta-feira, no mesmo horário, tá? Quem puder vir para tirar dúvidas, é um bom momento. Você vai ver que ao final dessa aula você terá muitas dúvidas. Não tem jeito. Muito bem. O primeiro mini teste será na próxima quarta-feira, então lembre que a gente marcou. Quarta-feira, então, eu tenho um mini teste. Vai ser nesse horário aqui de sala, você vai ter um horário para você responder, vão ser poucas perguntas para você ter tempo de responder. Vai ser baseado, tá, no conteúdo do campo elétrico. Isso é capítulo 21 do Young and Friedman, sessões de 1 a 6, sessão 7 não entra. Tá? O plano de disciplina se encontra no AVA, eu coloquei semana passada. É isso que tá lá no AVA, tá? Note aí, plano de disciplina padrão. Tem aqui para você lembrar a EMP e guardar aí até o final dos tempos, para você lembrar que estava na pandemia quando fez a aula. Ementa, objetivos que a gente já repassou, repassei tudo isso com vocês já, conteúdo programático também, coloquei com vocês, falei que a gente tem eletrostática, magnetismo, geralmente a gente cuida de fluido e calor a nível experimental, a gente ainda vou descobrir, talvez o que aconteça é que a gente vai ter mais tempo para nossas aulas, então, porque a gente não vai ter tanta atividade experimental, então possivelmente a gente vai conseguir fazer isso dentro da sala de aula mesmo, a gente vai torcer para isso. Você precisa disso aqui justamente para a parte de termodinâmica, você precisa disso para a parte de hidrodinâmica. Então, é bom ter. Procedimentos metodológicos, chama atenção aqui a essa parte, é isso que eu quero destacar. Disse o seguinte, ó, cada capítulo do livro Young and Freeman 3, tá, que é a Física 3, ver bibliografia abaixo, tem a bibliografia especificada, possui 3 sessões distintas que visam exercitar os conteúdos. Primeira sessão, questões para discussão. Segunda, exercícios. E a terceira, problemas. As questões para discussão são qualitativas, devendo o aluno responder às questões ímpares. Então, toda vez que a gente fizer um capítulo, uma sessão, e isso está especificado no cronograma, mais abaixo eu vou mostrar, você é responsável pelas questões ímpares da parte de discussões qualitativas que aparecem no final do capítulo. O mesmo acontece quando você encontra uma sessão. Cada sessão tem uma parte de exercício, para exercitar a sessão. Então, os exercícios estão associados às sessões e o aluno deve resolver os problemas ímpares de cada sessão. Tá? Seguindo o cronograma, de acordo com o cronogramazinho. Tá? O aluno pode escolher dentre os problemas propostos livremente, conforme acha adequado. Então, a terceira sessão, que é a sessão que pode misturar os conteúdos, é uma sessão de questões livres, aí você deve pegar uma questão ou outra para estar fazendo, procurar questões interessantes. Mas meu foco qual é? As questões qualitativas e os exercícios. Tá? Se você fizer os ímpares, isso está muito bom. Por que eu escolhi os ímpares? Porque os ímpares têm a resposta, têm um gabarito lá no final do livro. Quantas pessoas sabem disso? Ok. Então isso deve ser de conhecimento comum de todos, né? Então você pode ir lá e consultar as respostas, tá? Isso é uma tradição de livros que vem, os livros americanos, né? Os livros americanos fazem isso, eles botam as questões ímpares com respostas e as questões pares o professor passa na sala de aula para o aluno fazer. Né? Então tem um dever de casa, ele, estão meus pares aí para você fazer. Então ele não tem um gabarito. Claro que se você buscar na internet, hoje em dia você acha os problemas ímpares e os pares todos resolvidos. Tem também a tabela de datas de prova, tem como calcular a média final, tá? A gente já discutiu tudo isso, e só quero mostrar aqui o cronograma, lembrando, se deve imprimir isso aqui e guardar em algum lugar. Então veja aí, ó, em 23/3, você já deveria ter começado a ler o capítulo 21, sessões 1 a 6. Então, é dessas sessões aqui que vai tratar o primeiro mini-teste. Né? Então, a gente falou de campo elétrico aqui. Aqui tem uma leitura, capítulo 21, mas é pequena, de 1 a 3.
Note que tem um asterisco aqui. Então, essa nessa aula aqui, na aula de hoje, é 30/3/21, é uma terça-feira. Nós temos 2 horas de aula. Nossa carga total, ao final dessa aula, vai ser, então, 8 horas. Campo elétrico 2 continua o anterior. E também tem um pouquinho de lei de Gauss. Lei de Gauss está com asterisco, isso é optativo. Eu vou deixar a leitura, né, de seção 1 e seção 3 para você ter conhecimento, mas não é alguma coisa que eu tenho prioridade em fazer, tá? Então, provavelmente eu não vou conversar sobre lei de Gauss hoje. Se eu tiver tempo, falo amanhã, se não tiver, como eu falei, é um conteúdo opcional. Alguma pergunta? Professor, boa noite. Diga. Oi, pode falar. Poderia aumentar o seu áudio? Está muito baixo. Tá bom, deixa eu ver aqui. E agora, melhorou? Melhorou. Tudo bem. Obrigado. Então, muito também tem a ver com a posição do microfone. Ok. Então, vamos lá. A gente vai começar com exemplos, tá? Então, considere duas esferas com cargas positivas Q1 e Q2 de 45 microcoulombs e massa M1 e M2 de 5 gramas, que se encontram penduradas a partir de um ponto comum através de fios, cada um com 1 metro de comprimento. Ok? Determine a distância entre essas cargas. Então, se você lembra aquele bate-bate antigo, né, talvez de infância, que tinha 2 bolinhas e tinha um fiozinho. Você pode mexer para cima e para baixo, ele fica batendo, ele abre e afasta. Se você imaginar que cada uma dessas bolinhas tem uma carga positiva, tá? Então elas não vão se juntar tanto. Se você deixar parado, elas vão achar uma posição de equilíbrio. Por que vão achar uma posição de equilíbrio? Porque tem 2 forças atuando sobre cada uma das bolinhas. Uma, que é a força peso para baixo, a outra que é a força elétrica de repulsão, a força elétrica de Coulomb. Então, nesse exercício, a gente está justamente exercitando usar essa ideia da força elétrica. Você vê aí, então, que para ela atingir essa posição de equilíbrio, as 2 bolinhas ficarem nessa posição com o fiozinho esticado, você tem que ter uma força-peso para baixo e a força elétrica para a direita. A força resultante é a soma vetorial. Você pode fazer isso simplesmente pelo método paralelograma. Uma coisa que você tem que observar é que essa força F, ela é na mesma direção e sentido, tá, do cordão que prende essa esfera ao ponto de apoio. Então, são colineares, né? L e F são colineares. Isso é muito importante, vai ajudar a resolver a questão. Então, vamos ampliar aqui um pouquinho. Se eu pego essa parte aqui e amplio, para comparar com o meu desenho, observe que eu tenho um ângulo θ, tá, ali em cima, e esse ângulo, ele se repete justamente aqui à esquerda. Então, eu tenho θ aqui, ó, e aqui eu também o θ. Por quê? Porque essa linha é na mesma direção de L, ó, mesma direção de L. Então forma o ângulo θ com a vertical. Ok. Então a gente está supondo o seguinte, isso vai ser uma suposição nossa para esse exercício. Às vezes o enunciado já traz isso, a gente vai supor, tá, que o ângulo é pequeno. E a gente ao final vai verificar se o ângulo é pequeno. O ângulo vai ser pequeno, tá, quando a separação x entre as 2 bolinhas for bem menor do que L. Então, se L é 1 metro, eu estou esperando que x seja bem pequeno. Se x é bem pequeno, eu vou poder fazer uma aproximação. Observe na esquerda que seno de θ, tá, vai ser justamente o lado oposto sobre a hipotenusa. Então, θ está bem aqui. O lado oposto é essa distância aqui, que vai ser a metade de x, então x sobre 2. E L é a hipotenusa, então vou ter x sobre 2 sobre L, vai ser o seno de θ. A tangente de θ, já no diagrama da direita, vai ser o lado oposto, que vai ser esse aqui. Como eu usei o método paralelograma, esse lado tem o mesmo tamanho da força elétrica, tá? E o lado adjacente, que é a força-peso. Então, força elétrica sobre força-peso vai ser igual a tangente de θ. A gente pode fazer substituição aí, porque a gente sabe a força elétrica de Coulomb, sabe a força-peso, né? Então a gente pode dizer, a força elétrica sempre vai ser K vezes Q1 vezes Q2,
Q1 e Q2 são iguais, então eu tirei o índice e elevei ao quadrado, porque eles estão multiplicando, né? Dividido pela distância ao quadrado, a distância entre as duas esferas é x. Então, dividido por x ao quadrado, e tudo isso dividido pela massa vezes a gravidade, que é a força-peso. Ok? Se a minha hipótese está correta, que o ângulo é pequeno, isso quer dizer que o seno de θ é aproximadamente igual ao tangente de θ. Isso é válido para pequenos ângulos até 10 graus. Quando a gente trabalhou o pêndulo, tá, lá em Física 1, a gente também usou essa aproximação. Então a gente já conhece a aproximação. Se isso é verdade, eu posso substituir, seno de θ está bem aqui, eu substituo no lado esquerdo, tangente de θ está bem aqui, do lado direito. Então agora eu posso isolar o valor de x. Note que x ao quadrado ocorre à direita no denominador, então ele vai passar multiplicando, vai ficar com x ao cubo. Ok? Eu vou estar colocando sempre a conta para cima, para a gente poder usar a parte de baixo, a tela não é tão grande quanto a gente precisa. Então, se eu isolei o x, eu vou ter que x ao cubo vai ser igual a 2 vezes L vezes K, vezes Q ao quadrado sobre mg. Tirando a raiz dos dois lados, o x, então, vai ser a raiz cúbica de 2L vezes K vezes Q ao quadrado sobre mg. E eu posso substituir essas informações, porque eu tenho todas aqui à direita, lá em cima. Tá? Note uma coisa. A unidade do SI para massa é quilo. Se você tem grama, isso é 10 a menos 3, né? Então, a gente vai substituir os valores. Se você substitui, você vai ter aí 2 vezes 1 metro, que é o L. O K é 9 vezes 10 a nona. Está faltando um quadrado aí no M. O M deveria ser Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Vezes 4,5 vezes 10 a menos 9 Coulomb elevado ao quadrado, dividido pela massa, que é 5 vezes 10 a menos 3 quilos, e aparece a gravidade, nossa gravidade conhecida, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se você coloca isso tudo na calculadora, faz a conta, você vai tirar como resultado 9,06 centímetros. Ok? Note, então, que isso satisfaz a nossa hipótese inicial. 9,6 centímetros é muito menor do que 100 centímetros ou 1 metro. Né? Então, a nossa aproximação é boa. Alguma pergunta? Eu não entendi esse último comentário que o senhor fez aí, professor, sobre a distância aí. Sim, lá atrás a gente falou que o seno de θ é aproximadamente igual a tangente de θ. Essa aproximação vale em que situação? Tá? Se você olhar o gráfico do seno de θ e o gráfico da tangente, e os dois estiverem sobrepostos, você vai ver que entre 0 e mais ou menos 30 graus, os dois são quase que colineares com a primeira bissetriz. Então, para ângulos pequenos, até 10 graus, 15 graus, é uma excelente aproximação dizer que o seno de θ é igual ao tangente de θ. A gente usou isso como hipótese. A gente resolveu, e qual foi o nosso resultado? O nosso resultado foi que x é igual a 9,06 metros. Lembre que quando a gente fez seno de θ, para esse triângulo aqui à esquerda, tá? A gente falou é a razão entre o cateto oposto, que é x sobre 2, sobre a hipotenusa. Então, x sobre 2 vai ser metade de 9, que é 4,03 centímetros. Isso é bem menor do que 100 centímetros. Então, nossa hipótese foi boa. Isso quer dizer que nossa resposta está boa. Ok? Lembre que a física pode sempre fazer aproximações. A engenharia também pode. Na matemática, muitos cálculos não são aproximados, são exatos, embora existam áreas da matemática dedicadas à aproximação. Né? Vide aí estatística. Mais alguma pergunta? Ok, vamos lá então. Ok. Deixa eu avisar para vocês uma coisa. A aula de hoje vai ter uma razoável complexidade matemática. Vocês já devem ter percebido isso. A gente já começou usando logo tangente, seno, sem nenhum problema.
As resoluções que a gente faz em aula, elas tendem a ser mais formais. Às vezes você acha sozinho uma forma de fazer mais rápido, por exemplo. Você deve explorar isso. Usar Professor, atalhos. Diga. tava tentando falar pelo chat, só que o chat não tá. Parece que não tá disponível no momento. O que acontece é quando eu estou apresentando, eu não É... consigo ler o chat, então não adianta nem você colocar, então a gente trava o chat. Ah, é porque eu também não tava conseguindo entrar pelo celular. Aí eu tava sem microfone. Tá. A questão anterior, o x sobre 2 você aproximou pelo desenho? Ou tem na questão? Aqui, ó, deixa eu te mostrar. A gente usou bem aqui, ó, quando a gente falou sobre... Tá vendo aqui esse slide? Ó, na hora, tá, que eu boto aqui o seno de θ, ele vai ser x sobre 2 sobre L, tá vendo? Isso quer dizer que essa distância aqui, que a gente falou que é 9 É centímetros... isso, esse x sobre 2 aí, você achou ele da onde? A questão já dá ou você Não, deduziu? não, eu estou supondo, é porque repare só, a questão pede a distância entre as cargas. Sempre que uma coisa é solicitada, crie logo um símbolo para representar essa coisa. Então, a distância, pede-se, determine a distância entre as cargas. Então, eu fui lá, coloquei aí o seu x da questão. Para eu poder fazer a evolução e tirar o valor do x, sem fazer essa suposição que eu tenho um símbolo para representar a resposta, eu não consigo chegar a um valor numérico para a resposta. Então, o que é que eu fiz aqui? Na hora que eu falar, determine a distância entre as cargas, eu falei x. Aí eu vim cá e desenhei x, ó. A partir daí, eu fui, olha, isso aqui tem um triângulo, e esse triângulo é similar a esse triângulo de cá. Isso quer dizer que só muda a escala, o tamanho, tá? Então, mas a proporção entre os lados é a mesma. Então, se isso é verdade, isso quer dizer que o seno de θ aqui vai ser igual ao seno de θ aqui. Ah, mas eu não tenho o seno de θ aqui porque eu não sei hipotenusa, não quero calcular e tal. Bom, mas aí você tem a tangente. A tangente, para pequenos ângulos, é muito próxima do seno. Então eu falei, olha, eu sei que nesse tipo de problema, isso vem de... você tem um aparelho que é utilizado para medir carga elétrica, que você pega essa bolinha, uma bolinha de alumínio, a de cá também é outra bolinha de alumínio, aí você tem um fiozinho segurando essas bolinhas de alumínio, isso é dentro de uma caixa de vidro. Nesse tipo de experimento, a separação tem que ser pequena para você ter precisão. Então eu supus que a distância é pequena, eu fiz a aproximação e fiz a resolução. Isso eu quero, ao final, estar verificando se a minha hipótese estava boa, né? E aí eu verifico que, de fato, 9 centímetros é bem menor do que 100, né? Lembre que o que contou aqui foi a metade de 9 centímetros, né? Que era x sobre 2. Então, se x é 9, essa metade aqui foi 4,03. Então, tá boa a aproximação. Ok? Muito bem. Ok, então tá aqui a nosso próximo passo, a gente quer justamente isso. O campo elétrico de duas cargas elétricas. Então, eu vou ter duas cargas e quero calcular o campo elétrico resultante. Isso tem nome, chama-se o princípio da superposição. Só quer dizer o seguinte, se você tem uma carga, ela tem um campo elétrico. O campo elétrico é um vetor. Se você tem duas cargas, as duas têm campo elétrico, são vetores, e em cada ponto do espaço, os campos elétricos se somam. É meio desnecessário você dizer, olha, existe um princípio da superposição, porque ao dizer que o campo elétrico é um ente vetorial, é óbvio que você está levando em conta a soma vetorial. Tá? Então isso só está dizendo o seguinte, campos elétricos se somam vetorialmente. Ora, se os campos se somam vetorialmente, isso é uma habilidade, então eu quero que você domine essa habilidade. A aula de hoje está muito dedicada em cima de habilidades. A primeira foi justamente dominar essa situação onde você tem duas bolinhas com um fiozinho, força, peso, força elétrica, equilíbrio estático. Então a gente viu logo isso, você vai encontrar no seu livro resolvido e questão proposta. Vai ter pequenas modificações, a gente pode até ver outras questões, quando a gente progredir mais, a gente vai ver outras modificações desse mesmo exercício. Mas esse é um bom exercício para fundamentos. E agora o segundo. Ok,
A minha ideia é a seguinte, ó. Exemplo, considere duas cargas positivas, Q1, que vai ser igual a 1,2 nanocoulombs, e Q2, que vai ser 1,5 nanocoulombs, localizados no ponto P1, que é 0,0 a origem, e no ponto P2, 0,1 centímetro. Então, a distância entre a carga 1 e a carga 2 aqui é 1 centímetro. Note que meus eixos, eu tenho eixo X, eixo Y aí, passando pelas cargas, né? Isso me permite me situar. Determine o campo elétrico, né, no ponto, o campo elétrico S, tá? 4 centímetros e 2 centímetros. Então são as coordenadas desse ponto. Então, daqui para cá, 4 centímetros, subindo aqui, 2 centímetros. Eu procurei fazer um desenho proporcional. Pode ser que tenha um pouquinho fora de escala, mas dá para a gente acompanhar aqui direitinho. Então, qual é o nosso primeiro passo? É traçar um plano, né, uma estratégia. Nossa estratégia é essa aqui. Eu vou dizer o seguinte, olha, a carga 1 gera um campo elétrico em S. A carga 2 gera um campo elétrico em S. Esses dois campos somados me dão um campo elétrico em S. Então, olha aí o que eu estou fazendo. Primeiro, questão de leitura. Sempre que eu tiver assim, ó, campo elétrico S subscrito, vírgula 1, lê-se da seguinte forma. O campo elétrico em S devido a 1 mais o campo elétrico em S devido a 2 vai me dar o campo elétrico em S. Isso aí está usando o princípio da superposição, que simplesmente diz que é uma soma vetorial. Mas aí ninguém fica surpreso. Vamos lá. Nossa estratégia agora então é dar conta primeiro, ó, do campo elétrico em S devido a 1. Saber o que é isso. Para depois repetir para o de cá e aí, por fim, fazer a soma. Muito bem. Carga Q1, tá, gera um campo elétrico no ponto S. Percebeu? Carga Q1, que está a uma certa distância de S, provoca em S um campo elétrico. Note que esse campo elétrico está assim no meio do espaço, vazio. Em S não tem nada. Não tem carga, não tem massa, não tem nada, só está vazio. Mas campo elétrico é assim. Campo elétrico tem um valor para cada ponto do espaço. A gente vai calcular como esse valor. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu percebo que eu tenho uma distância, olha a diferença, não tem a vírgula aí, tá vendo? R1S. Isso lê-se diferente, diz assim, ó, a distância de 1 até S. Então, a distância da carga 1 até o ponto S. Isso aí eu sei calcular. Eu tenho as coordenadas. Então, a gente sabe que o vetor R1S vai ser simplesmente ponto final menos ponto inicial. Se você tem as coordenadas, como a gente pode fazer a conta. Mas na substituição, eu tenho então que x de S é 4, menos x de 1, que é 0, está na origem a carga, y de S, que é 2, menos 0 de novo, porque está na origem a carga, com os versores I e J, lembre que é eixo X, J é eixo Y, fazendo a conta aí, eu descubro então o meu versor simples, vai dar 4 vezes I mais 2J. Minha unidade é centímetro. Eu posso usar Pitágoras em cima desse resultado, né? Que eu tenho um triângulo aqui, dá para ver, né? O triângulo retângulo, ó, tá. Então isso quer dizer que se eu sei esse lado, que é 4, sei esse lado que é 2, dá para eu calcular isso aqui. Podia ter usado Pitágoras já de cara? Podia, não tem problema. Eu estou sendo formal aqui, mostrando a vocês, ó, de onde é que vem essas contas todas. Então, 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, tirando a raiz, vai dar 4,47 centímetros. Então, essa é a distância entre Q1 e S. Tá lá a distância Esse guardada. 4 ao quadrado e esse 2 ao quadrado. Então a gente tem o seguinte, transformou... Por quê? Eu usei Pitágoras, ó. Essa distância aqui é 4. Essa distância aqui é 2. Então, 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, tirando a raiz, vai me dar a hipotenusa. A hipotenusa vai ser 4,47 centímetros. Por enquanto ele está em centímetros. Quando eu for utilizar, eu tenho que lembrar isso que eu vou usar metro. Então, vou transformar quando eu for utilizar.
Ok. Ok? É Muito porque bem. você colocou a raiz como 1 sobre 2, foi? Foi, raiz é outra forma de notar a raiz, por isso que eu fiquei confuso. elevado ao meio. O que mais eu vou querer? Eu vou precisar, para responder qualquer coisa de vetor, eu preciso sempre do versor. Então eu vou calcular o versor. O que é o versor? É um vetor unitário que tem mesma direção e sentido do vetor R1S. Tá? Então, como é que eu calculo o versor? É sempre o vetor dividido pelo módulo. Tá? Então, se a gente faz essa conta, você tem o vetor, lembre que era 4 vezes I mais 2J, isso você tem unidade de centímetros, dividido pelo comprimento do vetor, 4,47 centímetros, você tem então aqui seu resultado, 0,895 I mais 0,447 J. Para quem é curioso, o coeficiente x vai ser o cosseno de θ, o coeficiente y vai ser o seno de θ. Então, se você quisesse, você podia aqui, ó, sabendo θ, calcular o cosseno, vai estar atrelado a esse lado adjacente, o seno vai estar sempre atrelado ao lado oposto. Vai dar o mesmo número. Ok? Mas ficar ligado aí, usar o formalismo de vetores facilita a sua vida porque cria um método que pode ser aplicado em qualquer uma das situações. Eu vou, inclusive, aplicar esse método às situações mais complexas. Muito bem. Então, vou guardar aqui o versor, que eu vou precisar dele mais tarde. E aí vou partir para calcular o tamanho do vetor campo elétrico em S devido à carga 1. Então, eu pego K vezes a carga, vou usar a carga 1 nessa posição, R1 de R1 até S elevado ao quadrado, tá? Então, se eu faço essa substituição, coloco os valores aí, eu vou ter como resultado 5.405 newtons por coulomb, ou seja, o tamanho desse vetorzinho aqui é 5.405 newtons por coulomb. Aí você fala, e a escala? Bem, a escala, aqui o desenho é aproximado, é só representa, mas eu vou tentar dizer que isso aí é 5.405, então o que eu vim a desenhar depois disso vai ser vai ser um valor, um percentual, né, maior ou menor do que esse vetor que eu coloquei aí. Muito bem, agora olha o que acontece. Eu tenho o tamanho do vetor e tenho uma direção e sentido. Já dá para eu dizer o vetor. Eu quero o vetor aqui, ó. Eu estou procurando esse vetor. Então, para fazer isso, note então que o campo elétrico em S devido a 1 vai ser sempre o módulo vezes o versor. Agora a gente falou que o vetor R tem a mesma direção e sentido do vetor ES1. Então eu posso tirar o versor ES1 e substituir por R1S. Então isso vai ficar esse módulo que eu já tenho, que é 5.405 newtons por coulomb. Vou pegar agora, colocar o versorzinho para fazer a conta. Então eu tenho o campo elétrico resultante. O campo elétrico em S devido a 1 vai ter componente X de 4.837 newtons por coulomb e componente Y de 2.416 newtons por coulomb. Então, você viu o procedimento aí, o que é que eu quero? Já tenho aqui esse campo, falta agora este campo número 2, avaliado em S, para poder fazer a soma. Então, é só repetir para a segunda situação. Eu não vou fazer a conta, tá? Mas note aí que eu vou pegar aqui, ó, carga Q2 até o ponto S, vai gerar um campo elétrico em S devido a 2. Note que esse vetor, quem ficou atento aí à transição, percebeu que esse vetor campo elétrico é maior do que o campo elétrico em 1, né, em S devido a 1. E o R2S aqui vai ter 3,6 centímetros, né? Se você fizer aí, usar o Pitágoras aqui, eu fizer aquele procedimento que eu fiz, você vai descobrir isso. Aí você pega e usa a expressão de Coulomb, faz a conta, e você vai ter como resultado o seguinte, 8.680 newtons por coulomb na direção I, mais 5.790 na direção J.
Tá? Observem que tem alguns errinhos aqui, ó. Aqui é S devido a 2, tá? Eu vou estar apontando esses errozinhos, eu posso corrigir até agora, mas não quero gastar tempo com isso. Fique atento quando você for rever a aula, tá? Para você ter essa atenção. Esses símbolozinhos são chatinhos, eles só vão sair com o tempo, né? Então, conforme você vai fazendo isso, depois eu vou te mostrar pra vocês a equaçãozinha que a gente usa para fazer um símbolo desse. Aí você vai dar risada. Muito bem, então agora eu quero somar. Somar é tão simples quanto fazer essa operação aqui, ó. Eu vou pegar esse valor, o valor x, somar os dois valores x, botar o resultado aqui, somar os dois valores aqui de y e vou colocar o resultado aqui. E vou colocar isso com a potência de 10. Essa potência está errada. Aí eu vou consertar. Quer ver que está errada? Aqui, ó. Aí você já pode até ver. Se eu não me engano, isso aqui é 10 a quarta. Aí ó, o que eu falei, ó, os símbolos aí da equação. Por isso que passa batido, às vezes, uma coisinha dessa. Ok, então a gente deve ter, porque aqui vai dar 4.000 mais 8.000, tem que dar 13.500, né? Então aí você vai ter 10 a quarta. 0,821, tá tudo direitinho, tá aí o campo elétrico em S. Muito bem. Então, foi pedido o campo elétrico resultante, né? Determine o campo elétrico no ponto S. Então tá aí, o campo elétrico é esse. Pode ser, outra questão, peça, por exemplo, módulo, direção e sentido. Como é que a partir de um vetor eu determino módulo, direção e sentido? Talvez eu tenha que consertar os slides adiante, né? Com certeza ele brigou aqui comigo, quer voltar para 10 a terceira. Bora fazer logo a correção aqui. A gente anda mais devagarzinho um pouquinho, mas fica direito. Vem cá, ficou um pessoal batendo papo depois da aula, na última aula. É isso mesmo? Batendo papo? Quem? Ficou um pessoal batendo papo lá. Olha que essas coisas viram meme, viu? Quem foi que foi meme? Porque, acho que foi porque o senhor caiu. Não, eu saí no final da aula, saí cada coisa engraçada ali. Sim. Me lembro. Então, o seguinte, eu já vou consertar logo aqui. Deixa eu consertar logo esse negócio. Eita, dá um tempinho aqui que a gente já retoma. Aqui a gente precisa movimentar essa vírgula e movimentar a de cá também. Aí eu acho que está certo, e esse aqui vira também movimentando a vírgula. Eu vou pedir a vocês, depois quando estiver refazendo, verifiquem, tá? Se tiver qualquer divergência, aí vocês me avisam. Aí eu vou corrigindo essas coisas todas. Mas é por conta e risco. Muito bem, então, e se pedir módulo, direção e sentido? É muito simples. Eu tenho a tangente, eu posso lançar a mão. Então, a tangente do ângulo do campo elétrico. Então, tá vendo esse vetor preto aqui? Ele forma um ângulo com a horizontal. Que ângulo é esse? É só eu pegar a componente de y e dividir pela componente de x. Se você fizer isso, você vai descobrir, usar a função arco tangente na calculadora, descobrir que esse ângulo dá 31,3 graus. Eu conferi aqui, está bem parecido com 31,3 graus. E o tamanho do vetor, o campo elétrico resultante, fica 19,6 kilonewtons, então é 10 a terceira newtons por coulomb. Aí, o que acontece? Tem N formas de resolver qualquer questão. Você poderia ter feito isso aqui de forma diferente, usando mais senos e cossenos. Você viu? Eu mostrei para vocês que os senos e cossenos estão implícitos em que a gente está fazendo. Você poderia usar mais Pitágoras, sei lá, alguma coisa assim diferente. Mas os resultados vão ser o mesmo. O que é interessante aqui? O que eu mostrei aqui, essa sequência pode ser aplicada em qualquer situação. E é isso que você quer, aplicar em qualquer situação. Então, mais vale você dominar um método,
para aplicar em qualquer situação, do que saber fazer um bocado de gambiarrazinha que resolve um problema, tá? Então, fique atento, uma vez você domina, aí é meio que esperado, tanto na matemática como na física, que você sempre veja os atalhos e use os atalhos, mas somente depois de dominar o método, né? Então, todo mundo espera que você saiba que para um triângulo, por exemplo, 45, 90, 45, a hipotenusa é raiz de 2 vezes o cateto. Qualquer um dos dois, os catetos são iguais nesse triângulo. Então se espera isso de você, que você já sabe isso de cabeça, um atalho, né? Mas você só vai entender esse atalho se você entender Pitágoras primeiro. Então sempre ficar atento, entender o geral, né? Conhecendo atalhos, aí depois sim você começa a usar. Então, seja formal no início, depois você vai cansando disso e começa a usar os atalhos. Mas não parta para os atalhos logo de cara, não. Tem alguma pergunta aí sobre o método? Alguém quer fazer algum comentário? Essa é nova. Tá, então isso é muito parecido com o que a gente fez lá em mecânica, tá? Em mecânica a gente usou esse mesmo sistema, né? Você ter vetor de posição, né? Ou vetor de velocidade, ou aceleração somados, depois você tem que determinar o ângulo, por exemplo, ou o tamanho do vetor. Então, se você praticou lá, você está praticando aqui novamente. Qual é uma das grandes diferenças? Lá na mecânica, o movimento, a gente muitas vezes tinha movimento em 3D, né? Aqui, a gente vai estar muitas vezes preso a 2 dimensões, só por conveniência. Claro que podiam ser em 3 dimensões, mas sempre que você tem campo elétrico, 2 cargas, por exemplo, dá para você ficar em um plano. Então, você vai sempre preferir esse plano, né, do que fazer uma coisa que precise de 3 dimensões. Ok. A pergunta é, você concorda? O campo elétrico avaliado no pontos S, x, y, z, aí veja aí que eu já mostrei 3 dimensões, devido a uma única carga-fonte Q, localizada no ponto P, x0, y0, z0, pode ser escrito dessa forma aí. Você concorda ou discorda? Dê uma olhada. A equação tá bonita, né? O que é que você vê aí? Se você concorda, o que é que parece diferente? Oi, como eu falei. Diga de Eu novo. concordo, professor. Mas Por que você não me pergunte por que não, porque eu só concordo só. Olha, vou perguntar a você sim. Tá vendo aqui, ó? Tem um 3 aqui embaixo, ó. Você vê esse 3 aqui? Não reparei o 3. Tem um 3 ali. O que é que a equação de Coulomb tem o quê? Que potência aqui embaixo? E 2 Tem um pro R. 2. E aí tá dizendo que é um campo de Coulomb. Você concorda que é 2, é 3 ou não? Deve ser 3 o porque senhor são falou- 3. Fala, João. É que, se não me engano, o senhor falou que a depender do campo, essa distância pode mudar. Eu falei isso mesmo, boa lembrança, mas esse não é o caso. Esse continua o campo de uma única carga. Deixa eu falar para vocês aqui o que acontece, ó. Lembre que aqui aparece o quadrado da distância, né? O campo elétrico de Coulomb cai com o quadrado da distância. Isso é conhecido. Então, quando você tem o quadrado da distância, a distância sempre é Pitágoras, então vai ter uma raiz. Se você eleva a raiz ao quadrado, a raiz some. Então, note que não aparece raiz aí, tá? Então, uma vez você tem isso, né? Você tem a raiz quadrada, você elevou ao quadrado, isso sumiu, você também vai ter o seguinte, vai ter uma potência, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. Vou mostrar para vocês aqui. Ok. Bom. Vou botar um pouquinho mais aqui. Muito bem. Tá vendo aqui onde eu tenho o módulo campo elétrico? Esse é KQ sobre R ao quadrado, né? Aqui no vetor aparece o vetor dividido pelo módulo.
Então você tem um módulo dividindo aqui ao quadrado e o módulo dividindo aqui também, né? Então, a pergunta ainda continua, eu vou deixar para vocês pensarem e me dizer se isso aqui está correto ou não está. Talvez tenha que fazer uma correção, mas isso é expressar o campo elétrico vetorial, tá? Usando o campo elétrico de Coulomb vetorial, usando as coordenadas x, y e z. Então, você vai me dizer depois se isso aqui está correto ou não está. Tá? Então, o campo elétrico de Coulomb, uma vez corrigido aí, vai ser em coordenadas cartesianas. O que fizemos no exemplo anterior foi utilizar essa expressão para construir a resposta. Claro que com uma pequena modificação que vocês têm que olhar depois se precisa ou não precisa. Ok? Vou deixar isso para vocês fazerem para amanhã. Outra pergunta. Você concorda? O campo elétrico devido a N cargas pontuais é dado por... Então eu tenho aqui, ó, somatório de igual a 1 até N do campo elétrico, que vai dar o campo elétrico resultante. O que a gente fez foi com N igual a 2. Então ficou E1 e E2 somados, que deu o campo elétrico. Onde cada módulo desses é K, a carga I, sobre RI ao quadrado. Então note aí que você tem agora um sistema. Quer dizer, quando eu tenho várias cargas pontuais, eu quero campo elétrico em qualquer ponto do espaço, eu vou para aquele ponto repetir essa receita, ó. A soma vetorial dos campos, onde cada um dos campos é dado por essa receita de Coulomb. Isso vai ter consequências. Ok? Bora lá. O próximo exemplo, ele vai ser um pouco extenso, tá? Vai ter um pouco de matemática, a matemática vai ser um pouco elaborada. Eu não vou cobrar que você faça exemplos desse tipo. O que eu vou mostrar é, eu mencionei, e já perguntaram aqui, os campos elétricos podem ser de outro tipo, pode ter outras dependências espaciais, então a gente vai começar a explorar isso. Isso, existem, para mostrar isso, tem algumas contas, eu vou mostrar algumas poucas situações, e o livro de vocês vai trazer mais. Professor, Okay? Diga, pode falar. eu estava olhando uma equação que era tipo o somatório do E vezes a área igual a carga interna dividido por um epsilon. Mas Mas sim, isso aí não é... você já está olhando o próximo capítulo, que é o 22, que é a lei de Gauss. Muito bem. Sim. Aí, essa é uma forma... a lei de Gauss, por isso que ela é opcional. A lei de Gauss, ela é muito poderosa, mas no nosso nível a gente só consegue resolver alguns poucos problemas que têm alta simetria, né? Então, ela é meio que limitada em uso no nosso nível, assim, que a gente está aqui no curso, né? Mas ela abre muito o olho quanto ao que é a questão de campo elétrico. Eu devo, ao final da aula de amanhã, falar um pouquinho sobre isso. Ok. Então, o campo elétrico de múltiplas cargas. Vamos pegar aquele exemplo anterior, que tinha 2 cargas, e vamos jogar duro, botar carga pra caramba. Tantas cargas que eu não consiga mais contar o número de cargas. É para isso que a gente tem estudado o cálculo. A gente começou lá no cálculo com a questão de séries, né? Depois a gente fez limites, fez também a questão de derivada, a integral. Então é para isso que serve, para a gente poder usar aqui nesse momento. Então vamos lá. A gente quer o campo elétrico em S, só que agora em vez de 2 cargas, nós temos aí infinitas cargas. As cargas estão todas alinhadas aí ao longo do eixo X. Eu vou supor que eu tenho uma certa quantidade de carga a cada tantos centímetros. Ok? Cada uma dessas vai provocar um campo elétrico em S. Eu quero somar o resultado de todas as cargas. Aí você vai me dizer, não, aí eu já sei, vai dar infinito. É claro, né? Você tem infinitas cargas, cada um provoca um campo elétrico, somar infinitas coisas vai dar infinito. Nem sempre é verdadeiro. Quando você tem séries, tá? As séries podem ser divergentes ou podem ser convergentes. O que acontece aqui é o seguinte, as cargas próximas atuam muito fortemente, mas as cargas mais longe, a atuação cai muito. Cai muito por quê? Porque cada uma dessas cargas, que é um ponto, tem um campo elétrico que cai com o quadrado da distância, ou seja, se a distância dobrar, o campo cai para 1/4.
Ou seja, a partir de uma certa distância, o campo elétrico já fica, a influência no ponto S é tão pequenininha que já contribui muito menos. Isso faz com que o campo elétrico no ponto S seja finito. Então, como é que a gente mostra isso? Tá? Note aí que eu tenho uma carga ali na origem, a uma certa distância. A gente diz o seguinte: uma pequena carga na origem, claro, causa um pequeno campo lá no ponto S. Isso ocorre a uma certa distância. Quando a gente fala pequena carga, a gente entende um delta Q0. Quando a gente fala pequeno campo, a gente fala um delta E0. Amanhã a gente vai dizer menor ainda. Então isso vai passar para um dQ e um dE. Mas por enquanto, um delta Q, um delta E. Na física a gente lê isso como delta E e delta Q. Pequena carga e pequeno campo. O pequeno campo continua um campo de Coulomb. Então a gente fala genericamente, a gente fala que a carga delta QI sobre a distância R ao quadrado vezes K vai dar justamente delta EI. Note aí que no meu caso, I foi 0. Eu estou aqui na origem. Se eu quiser fazer a de K, é 1. Se eu quiser fazer a de K, é 2. Assim por diante. O desenho vai mudar, é claro. A estratégia, então, está especificada. Eu tenho a estratégia, eu vou dizer o seguinte: o campo elétrico em S vai ser simplesmente a soma de todas as pequenas contribuições. Se vai aumentando, vai chegar em uma posição que é 14, por exemplo. E depois vai ser um número maior. Para o lado esquerdo, eu vou usar índice negativo, então vai ter menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante. Ok? Porque a minha origem está aqui na esquerda. Muito bem. Para fazer esse tipo de conta, a gente começa com uma carga qualquer. Não uma específica que está na origem, ou então a carga número 14, que está ali bem baixo do ponto S. A gente pega uma que ilustre a situação que a gente se encontra. Então, eu peguei aqui a carga 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu peguei a quarta carga, é uma carga intermediária. E eu falo o seguinte: esta pequena carga causa um pequeno campo aqui. Pronto. Vou fazer essa conta aqui. Fazendo essa conta aqui, eu vou agora começar a aplicar isso a uma situação, problema específica. Então, exemplo. Uma carga de 5 nanocoulombs é colocada a cada centímetro ao longo do eixo X, como mostra a figura. Determine o campo elétrico no ponto S, dado por 0, no eixo X, e 1 centímetro no eixo Y. Então, por conveniência, eu coloquei o ponto S bem em cima do eixo Y. Isso me dá uma simetria que minhas contas ficam mais elegantes. Se eu escolhesse outro ponto, a conta ia ficar mais feia, mas ia dar o mesmo resultado. Então, claro, tem uma certa experiência aqui. Eu não estou pedindo a você para resolver esse tipo de questão, mas eu quero que você veja o que é que vai sair disso. Isso vai preparar a gente para a aula de amanhã. A gente aproveita e vai revisando os métodos também. Muito bem, então, lembra, minha estratégia é essa aqui. Olha, essa estratégia nossa é uma equação vetorial. Se é uma equação vetorial, eu posso escrever a mesma equação em termos das componentes. Lembre lá em Física 1, a gente falou muito sobre isso. A gente diz o seguinte: notação vetorial é coisa de preguiçoso. É gente que não quer escrever muito, aí usa vetores. Então, a gente sabe que eu poderia escrever uma equação no x, uma equação no y, uma equação no z. 3 equações. Eu, de forma preguiçosa, escrevo uma única que representa as 3. Claro que quando eu vou desdobrar essa equação, quando eu vou operacionalizar essa equação, que é uma única equação que representa 3, um dos primeiros passos vai ser desdobrar ela, fazê-la, escrever as equações específicas. Então, como é que eu faço isso?
Note que a equação aqui da esquerda tem vetores, tá? Então você pode retirar os símbolos de vetores. Se você fizer, então, 3 equações, eu só vou fazer 2 aqui porque eu estou no plano, não preciso do eixo Z. Então, eu vou fazer uma equação onde aparece, ó, todo lugar que eu tirei o vetor, eu botei x. Todo lugar que eu tirei o vetor, eu botei x. Só fiz isso. Na de cá, ó, todo lugar que eu tinha vetor, botei y. Na de cá, todo lugar que eu tinha vetor, botei y de novo. Mas isso é tão importante, que com esse movimento eu resolvo metade da questão. Metade da questão vai morrer aqui, agora, nesse momento. Por que isso? Porque eu percebo, ó, se eu tenho uma carga aqui, o eixo está aqui, tá? Então, se eu tenho uma carga aqui à esquerda, que ela empurra para cima e para a direita, ó, eu peguei aqui a segunda carga, eu vou ter uma segunda carga aqui que empurra para a esquerda e para cima. Ou seja, as duas empurram para cima, mas uma está empurrando para a direita, outra está empurrando para a esquerda. Então, como essa linha de carga aqui é infinita e aqui espaçada, eu sei que cada carga à esquerda tem uma carga à direita. Qual é o resultado disso? No ponto S, quando eu obtiver minha resposta, tem que dar como resposta um campo elétrico empurrando na direção de Y. Então, automaticamente, eu sei que essa primeira equação aqui, seja lá qual for o procedimento da conta, tem que dar 0. Só por simetria. Argumentos de simetria são muito bons, te fazem ganhar tempo. Resta agora resolver a outra metade. Descobrir, então, qual é o valor do campo elétrico na direção de Y. Então a gente já sabe que a resposta vai ser o tamanho desse vetor vezes J chapéu, vezes o vetor J. Ok? Então a gente já sabe qual vai ser o resultado. Só falta agora o tamanho do vetor. Vamos lá. Então, vamos desdobrar isso aqui. Se é componente Y sempre vai ser. Então, eu estou dizendo, ó, por exemplo, aqui, nesse triângulo aqui, ó, se eu estou falando de Y, o A vai ter que ser a hipotenusa multiplicado pelo seno do ângulo. Então, isso também é verdadeiro aqui, para esse triângulo de cá. Então, eu tenho um segundo triângulo similar bem aqui, ó. Sigam aqui o ponteiro, ó. Um segundo triângulo similar. Também vai ter o ângulo θ ali. Então, eu posso dizer, a componente Y tem que ser o tamanho do vetor multiplicado pelo seno do ângulo. Tranquilo. Substituindo, ó, o módulo do vetor, tá vendo? Isso aqui é Coulomb, né? Então, K delta QI sobre RI ao quadrado. RI quem é essa distância, ó, elevado ao quadrado. Vai no denominador. E o seno de θ é quanto? Olha, esse triângulo aqui vai ser similar a esse triângulo aqui. Então, isso me diz o seguinte, que o seno de θ vai ser o cateto oposto, que é A, dividido pela hipotenusa. Então, eu tenho aqui A sobre R vetor I. Ok? Então, note que embaixo aqui eu tenho, devido a Coulomb ao quadrado, ele aparece aqui também, de novo. Isso vai me dar um cubo, mas ainda tem a raiz. Vocês têm que corrigir aquela equação de lá. É por aqui que você vai chegar nela. Muito bem. Rearrumando aqui, eu posso colocar tudo que é constante, eu posso colocar em evidência. Uma coisa que a gente não mencionou é a questão do somatório. Está aparecendo aqui o somatório, está aparecendo embaixo cargas. A gente viu o somatório nas equações sempre assim, ó, de 0 até 10, de 0 até 5, de 1 até 9, de 1 até 1000. Somatório é assim, tem o nome de início e o nome de final. Agora perceba aqui que eu tenho infinitas cargas, então eu poderia dizer da carga número menos infinito até a carga mais infinita. Mas ficar carregando isso fica feia a conta. Então eu só boto assim simbolicamente, ó, eu tenho que somar a contribuição de cada uma das cargas. Quando eu for fazer esse somatório, aí sim eu vou especificar. Mas deixa eu fazer mais adiante, para não ficar carregando notação chata. Aqui também aconteceu uma coisa interessante, era delta QI, está dentro do somatório. Mas a gente sabe que cada uma dessas cargas tem um valor fixo de 5 nanocoulombs. Como a gente fez na questão anterior, eu vou simplesmente dizer
Q1 é igual a Q2, que é igual a Q. Então eu vou usar o mesmo símbolo. Então aqui eu faço a mesma coisa. Cada um, delta Q1, Q2, até infinito, todos são iguais. É 5 nanocoulombs. Então eu vou tirar o índice I e vou botar só o delta Q. Eu posso colocar assim, então, o delta Q em evidência. Ó, vem para cá. Evidência do somatório. É a lei distributiva, né? Sobrou aqui dentro simplesmente o A. Se eu quiser, eu posso colocar em evidência também. Eu não vou fazer isso agora, tá? Mas eu poderia colocar o A em evidência. Somatório de RI ao cubo. Por quê? Porque aqui é o quadrado, aqui é a potência 1. Multiplicando dá ao cubo. Fazendo a substituição, agora eu vou usar Pitágoras. Ó, esse RI vai ser cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado, tirando a raiz. Então, onde tem cubo, apareceu elevado a 1/2, então fica 1/2 elevado ao cubo, vai multiplicar. Então, eu vou ter raiz quadrada ao cubo, vai dar, então, elevado a 3/2. Então, essa é a correção que você tem que ver lá atrás, viu? Naquele slide, quando eu perguntei se você concorda. Muito bem. Então, agora aqui eu tenho uma expressão que eu tenho que resolver. Vamos fazendo isso aos poucos. Os próximos passos vão parecer que são muitos, mas é porque eu fui fazendo cada um de forma separada. Primeira coisa, observe quem é xi. Delta x, a gente falou, é 1 centímetro, né? Então a gente falou, tem uma carga a cada centímetro. Então delta x, eu vou dizer que é 1 centímetro. Então, se é igual a 0, eu tenho 0 centímetros, eu estou na origem, estou nessa carga aqui. Se é igual a 1, então eu vou ter 1 vezes 1 centímetro, eu vou estar nessa carga de cá, na segunda carga. Ou na primeira carga direita, né, se você quiser falar assim. Se é igual a 2, próxima carga, assim por diante, até a última carga, que vai ser com mais infinito. À esquerda, eu vou ter, então, menos 1 ΔX, menos 2 ΔX, menos 3 ΔX. Então, vai ser menos 1 centímetro, menos 2, menos 3. Então, eu consigo, dessa forma, correr todas as cargas. Então, eu vou substituir nessa equação xi por I vezes ΔX. Ok. Então, eu peguei e fiz a substituição. Está aqui a minha substituição. No lugar de xi, eu botei I vezes ΔX. Agora, olha, essa questão tem uma coincidência muito feliz para a gente, que é a seguinte. ΔX é 1 centímetro, né? O desenho está até em fora de escala, você vai perceber isso. Aqui é 1 centímetro. Mas a gente falou também que a posição de S é 0, 1 centímetro. Então, bem aqui, eu também tenho 1 centímetro. Tá? Se a gente não fizesse assim, ia dar outro resultado. Eu vou apontar no final, eu vou dizer qual vai ser o resultado se for uma distância qualquer. Tá? Eu não vou provar isso. Quando a gente fizer uma conta parecida usando a integral, vai ficar bem claro. Tá? Mas lembrem que quando chegar ao final, eu vou propor uma outra equação para essa situação mais geral, onde aqui pode ser um número diferente de 1 centímetro. Muito bem. Então, agora, ó, o ΔX é a mesma coisa que o A. Então, no lugar de ΔX, eu botei o A. Por isso que eu guardei o A de cá. Agora eu tenho A ao quadrado, que eu posso colocar em evidência. A ao quadrado elevado a 3/2, o quadrado corta com 1/2, vai ficar o A ao cubo. O A ao cubo corta com A, vai ficar um A ao quadrado no denominador. E eu posso colocar o A ao quadrado em evidência aqui. O que vai sobrar aqui, então, vai ser, quando eu cortei o A, aqui ficou 1 no numerador. Aqui embaixo eu botei o A ao quadrado em evidência, ficou o I ao quadrado. Esse I, lembre que é um índice, que vai de menos infinito a mais infinito, está aqui especificado, eu falei só vou especificar quando eu estiver chegando perto da soma, para não ficar carregando isso. E aqui, onde tem ao quadrado, que eu coloquei em evidência, ficou 1. Tá? Então eu tenho aqui uma série. Tá? Bem, série é legal. A gente pode, então, fazer o resultado. Para fazer o resultado, a minha proposta, então, é a seguinte, ó. Vamos aqui para um site que faça essa conta.
Tá aqui, é o Wolfram, tá? Eu já escrevi essa conta aqui, para a gente poder dar uma olhada, ó. Tá vendo? O somatório, a gente escreve assim. A expressão é essa aqui. Daqui a pouco eu vou colocar lá na transparência. Eu boto aqui, tem, acompanhe. Sum, em inglês, é soma. N vai de N, em vez de I, a gente botou N, porque o I ele guarda como se fosse o imaginário, ele não quer usar o I, ele quer usar o N. De menos barra infinity, quer dizer, menos infinito, até mais infinito, da fração 1 dividido por n ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios. Então, vai dar um enter aqui, ele vai fazer uma contazinha e vai dar um resultado. Note aí que ele botou a expressão aqui, ó, é exatamente a expressão que a gente estava procurando. Isso confirma que a gente digitou certo. Qual é a linguagem que você utilizou aqui para escrever? Isso aqui eu venho chamando a atenção da importância do LaTeX. Eu uso o LaTeX para construir as equações na apresentação e eu uso isso para escrever aqui no Wolfram Alpha. O LaTeX está se tornando uma linguagem universal para você expressar matemática. Então, muitos sistemas que fazem conta para você usam, né? E aí ele já fez a conta, aqui deu o resultado. Isso dá aproximadamente 2,01. Então, aquela conta bizarra toda, se você voltar, tá? Isso aqui é 2. Acabou. Aí a conta fica fácil, ó. Temos que resolver esse somatório. A melhor alternativa é aquele site que eu chamei, chama Wolfram Alpha. Wolfram Alpha é uma inteligência artificial. Aquilo ali, meu amigo, responde coisa que você duvida. Se você perguntar quantas pessoas de Covid tem no Brasil, ele é capaz de dar para você a resposta. Então, ele não só entende o LaTeX, mas ele também entende linguagem. Se você botar linguagem, vai aparecer resultado. Ele vai se virar para falar para você. Tem até humor. Então, às vezes você pergunta uma piada, né, e ele sabe dizer a resposta. Claro que aí a linguagem é a linguagem do inglês, né? Isso é uma infelicidade ainda. Acho que não sei se tem português lá ainda não. Muito bem. Então lá a gente digitou essa expressão aí, colocou o enter, deu como resultado 2. Então isso aqui é aproximadamente 2, que simplifica a minha resposta, dá isso aqui, ó, 2kq sobre a ao quadrado. Lembra lá aquela coincidência que eu falei, olha, eu usei um espaçamento entre cargas de 1 centímetro e eu usei uma... Pode falar. Tu tá pedindo pra avisar que faltou luz lá na casa dele. Eu acho que vai ficar offline aí. Ah, tá. O gato Aí ele caiu. pode depois ver a gravação. Então passa uma mensagem pra ele, tá? Pra ficar ligado na gravação. O gato não. Cortaram o gato. É. Para o gato nesse horário, é terrível. Tá. Eu conversei com um cara da Coelho, tem lugar que eles não vão não, sabe? Se deixar, tipo assim, tem um gato lá, ele não vai não, porque se for lá, ele se lasca. Então ele decide não ir. É complicado isso. Isso pelo menos diz depois favoravelmente à vizinhança, né? Se cortou lá a luz. Muito bem. Então, lembra que eu falei que tinha diferença? Se você fizer a conta, se você repetir essa conta, tal que o espaçamento aqui seja diferente, você vai ver que esse A, tá, vai em duas partes, tá? Esse A, parte dele vai para a carga e a outra parte vai para a dependência espacial. Eu vou mostrar aqui à esquerda, ó, começar a aparecer, ó. Tá vendo aqui que o A ao quadrado, tá? Então eu peguei um dos A's e coloquei aqui em cima, dividindo o Q. Pode fazer isso? Pode, porque está dividindo também. Esse Q sobre A eu vou chamar de lambda. O que é lambda? É a densidade linear de cargas. É quantas cargas eu tenho por metro. Ok. E a dependência espacial aqui, o A, eu vou dizer o seguinte. Esse A é a distância da linha até o ponto S. Como ela pode ser qualquer valor, é usual, ao final dessa conta, tirar o A e botar o R. Então fica como está no quadradinho amarelo aqui. O campo elétrico de uma densidade linear de cargas é dado por, em módulo,
2 vezes K vezes lambda, que é a densidade linear, dividido por R, que é a distância. No livro de vocês tem essa conta feita com integração. Eu vou dar os principais pontos dela amanhã, mas vai ser rápido, porque quero ver outras coisas também. Mas o resultado é firme, é esse mesmo. O campo elétrico de uma única carga cai com quadrada de distância. Quando você tem infinitas cargas ao longo de uma linha, aí o campo cai como R. Aí você vai dizer assim, vem cá, eu vou encontrar onde infinitas cargas ao longo de uma linha. É o fato que esse é um campo elétrico idealizado. Você não encontra isso na natureza. Mas, por outro lado, quando você tem um fiozinho reto, mesmo pequeno, e você próximo a esse fiozinho tem uma carga pequena, ou pode ser até um elétron, para ela, esse fio, que para você parece pequeno, é praticamente infinito. Ou seja, você pode usar esse campo elétrico e o erro só aparece na segunda, terceira, quarta casa decimal. Lembre que a gente falou que as cargas elétricas longe, elas vão influenciar pouco. Então, quanto mais a carga que você colocar esteja próxima do fio, tá? Mais verdadeiro é esse resultado. Ok? Perguntas, dúvidas aí? Então, por isso que eu enfatizei desde o início. Ó, não só tem o campo de Coulomb, existem outros campos também. Esse aqui não é um campo de Coulomb. Diga, pode falar. O senhor poderia repetir essa partezinha final aí, porque aqui caiu a energia, eu tive que... Tá, me falaram aí, né? Me falaram. Você tem o seguinte. Já foi outro. Tá. Então, aqui deve ser a mesma vizinhança, né? Então, eu tenho aqui, ó, o campo elétrico em Y ficou com esse somatório esquisito aqui. Nós fomos em um site e digitamos lá, ele deu esse resultado pra gente. Aqui o site, ó, chama Wolfram Alpha. A gente digitou aquela equação aqui usando uma linguagem especial que chama LaTeX. Você vê que aqui é essa conta que a gente quer fazer. Ele fez a conta pra gente e deu o resultado. Interessante aqui, ó. Tá vendo esse botão aqui vermelho? Esse botão aqui é o passo a passo. Ou seja, se você quiser ver essas contas todas feitas passo a passo, é só você pagar um certo valor e se associar ao site. Ele dá resultado, esse resultado aqui deu 2. Ele faz um gráfico com algumas, ele está supondo algumas coisas, e tem às vezes muito mais coisa. Ele faz integral, faz derivada, limite, ele faz coisas mais complexas, ele é uma inteligência artificial. Uma das melhores inteligências artificiais que a gente tem no planeta. O Wolfram Alpha desenvolveu um aplicativo chamado Matemática. Então, se você quer fazer matemática no computador, isso, e a matemática simbólica, esse é o melhor pacote que existe, chama Matemática. Se você quer fazer o melhor pacote para matemática matricial, né, aí já é outro, é o MATLAB. Tá? Alguns desses programas têm uma variedade popular. Então, o MATLAB tem o Octave. O Octave ele é gratuito, online. Muito bom para você fazer modelagem de sistemas. Então, quem gosta de fazer modelagem de sistema mecânico, né, eletromecânico, então o Octave é ótimo. Então, só que a interface gráfica dele não é tão robusta. O Wolfram Alpha, mais para coisa simbólica, né, matemática simbólica. Eu fiz essa conta para a gente aí maravilhosamente bem. Voltando lá no nosso resultado. Então, tudo isso aqui vai dar 2. Se eu substituo, a expressão ficou mais simples. Quando eu disse a vocês lá no início que eu ia fazer, o problema que eu propus tinha uma coincidência, que é o espaçamento entre as cargas era o mesmo espaçamento entre a linha de cargas e o ponto S. Então, ao que nós chegasse ao final da conta, eu ia mostrar como é que ficaria o resultado se não houvesse essa coincidência. Se não houvesse essa coincidência, o campo elétrico fica assim.
Então, eu vou ler para vocês. O campo elétrico de uma densidade linear de cargas é dado por E, que vai ser igual a 2K vezes lambda sobre R. Onde R é a menor distância entre o ponto S e lambda. Lembre que menor distância na geometria, menor distância entre o ponto e uma reta, é aquela linha que é perpendicular à reta. Ok? Essa é a menor distância. Lambda é a densidade linear de cargas. Quantos coulombs você tem por metro? Então, como eu tenho essa expressão agora, para qualquer reta, eu mostrei como se obtém ela, eu vou usar ela para resolver a questão. Então, E vai ser igual a 2K lambda sobre R. Lambda é a quantidade de carga por comprimento de reta. A gente lembra que esse R, essa distância aqui, que é o mesmo que o A, é 1 centímetro. Substituindo aqui, eu vou ter então o seguinte, ó. Comprimento, ou quantidade de carga, é 5 nanocoulombs. Para que tamanho de reta a cada centímetro? Então eu tenho 5 nanocoulombs por centímetro. Isso vai dar então 5 vezes 10 a menos 9, dividido por 1 vezes 10 a menos 2, o menos 2 sobe somando, então fica 5 vezes 10 a menos 7, coulomb por metro. Então qual é a unidade de lambda? É coulomb por metro. Lambda chama a densidade linear de cargas. É muito bom para quando você tem que fazer campo elétrico de um fio. Quando a gente tiver que fazer o campo elétrico de um disco, ou o campo elétrico de uma placa, a gente não vai usar essa densidade linear. A gente vai usar a densidade de área. Ok? Então vai ter uma densidade de carga para uma área específica. E se a gente for utilizar isso para um volume, vai ter a densidade de carga volumétrica. No começo da aula de amanhã eu vou colocar as três e as definições. A gente não vai usar as três. A gente não vai fazer muitas questões desse tipo. É só bom você saber as definições, especialmente para poder acompanhar o livro, porque você vai ser responsável por fazer a leitura e utilizar esse conhecimento. Eu vou esperar que você saiba fazer o campo elétrico de um fio, né? Em algumas situações específicas eu vou mostrar quais são. Se você faz essa conta aqui do campo elétrico, então vai ser 2K lambda sobre a distância, a gente falou que a distância é a menor distância, então é o A, 1 vezes 10 a menos 2. Substituindo aqui, então, fica o K é 9 vezes 10 a nona, a carga é 5 vezes 10 a menos 7 coulomb por metro, é a densidade linear. Fazendo a multiplicação, isso vai dar 9 vezes 10 a quinta newton por coulomb. Então esse é o meu resultado. Resultado de quê? Do módulo do campo elétrico. Mas o que se pediu? Determine o campo no ponto. Então não se especificou só o módulo. Você quer módulo, direção e sentido. A gente falou sobre isso. A gente fez essa conta para obter o quê? A componente Y. Então, este campo só tem componente Y. Então, qual é o resultado? 9 vezes 10 a quinta vezes o J. J chapéu, que é o versor do eixo Y. Isso resolve.